Olá, seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura e nesse vídeo eu vou trazer um projeto bem bacana de costura que é bastante útil, fácil de fazer e que eu pensei especialmente em você que é iniciante. E eu espero muito que você goste e também espero poder ajudar você com o vídeo. Ah, e aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu joinha se você gostar do vídeo e também acessa o blog da Pátria da Costura. Então é isso e vem comigo! O tipo de tecido que eu vou usar para poder fazer essa fronha é um tricoline estampado, aquele bem conhecido como patchwork. Mas você pode usar um tricoline liso ou o tecido de chita e também o Testolen, tá? Que também dá super certo e também é bem resistente para esse tipo de projeto que a gente vai fazer. Lembrando que antes de cortar o tecido, é importante fazer o enfesto dele. Se você ainda não sabe o que é fazer o enfesto do tecido, que é a preparação antes do corte, eu vou deixar aqui embaixo o link sobre esse assunto. E como não existe uma medida padrão da fronha de travesseiro, por existir de vários tipos e tamanhos, então eu vou ajudar você a como medir o seu travesseiro para poder fazer uma fronha do mesmo tamanho dele. Então para isso você vai medir o comprimento, tá, do travesseiro. Se o seu travesseiro tiver uma capa, é fácil você começar a medir sempre das emendas de costura da capa, tá? Então, ó, você vai medir o comprimento e a largura, ó. Vou partir aqui do meinho da costura dessa capa até o outro lado. Agora que você já tem a medida do comprimento e da largura do travesseiro, você vai adicionar em cada uma dessas medidas 2 centímetros. Esses 2 centímetros a mais é a margem para a gente poder costurar lá na máquina, tá? E como não existe uma medida padrão para poder fazer uma fronha de travesseiro e eu quero muito ajudar você a fazer uma fronha do mesmo tamanho do seu travesseiro, existem alguns cálculos que a gente faz que ajudam muito na hora da gente cortar lá no tecido, tá? São contas básicas que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. É soma, multiplicação e divisão, certo? Gente, seguinte, você vai pegar a medida do comprimento do travesseiro, tá? Com aquela medida de margem já adicionada, lembra? Você vai pegar essa medida e vai multiplicá-la por 2. Por quê? A fronha, ela é como se fosse uma capa. Tem a parte de cima e a parte de baixo. Então, por isso que a gente multiplica ela por 2, tá? O resultado que der, você vai somar com mais 22 centímetros. Esses 22 centímetros, gente, vai ser um tipo de acabamento para nossa fronha. Bom, você somou, o resultado que der, você vai dividir por 2, tá, gente? E aí, essa medida, a gente vai jogar lá no tecido e eu já vou mostrar para vocês, tá? Fica muito mais fácil. E sem contar que a hora que você tiver a sua fronha pronta, você vai encaixar no seu travesseiro e não vai ficar aquele monte de sobra de pano, né? Que fica horrível até para poder ajeitar. Então, se você não conseguiu entender, volta um pouquinho no vídeo, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse cálculo, tá? Então, vamos agora cortar lá no tecido. Então, agora lá no tecido, eu já deixei ele preparado para o corte. Ou seja, eu já fiz o enfesto do tecido, onde vocês podem ver, ó, que ele tá dobrado. Aqui eu tenho a dobra do tecido e aqui eu tenho o lado direito para cima, né, que é o lado da estampa, né? Então ele já tá preparado para o corte. Agora, gente, vocês vão pegar aquela medida, tá, do resultado daquela conta que você fez e você vai jogar essa medida aqui, ó. Aqui no caso deu 76 centímetros. Então, eu acertei o corte do tecido e joguei, ó, os 76 centímetros e marquei lá em cima, certo? Agora, você vai pegar aquela outra medida, que é a medida da largura do travesseiro, tá? E você vai jogar aqui, ó, partindo daqui de baixo, né, do sentido contrário. Então, aqui no caso, o meu deu 46 centímetros. Então, eu vou jogar, ó, essa medida até dar lá aquela medida de 76 centímetros que eu marquei, tá? Então, vocês podem ver que não precisa de molde. O que vai te ajudar bastante é você ter uma régua comprida, ó, que vai
te ajudar a ligar essas marcações, tá? E aí você vai ligar com a régua, vai cortar e vai estar tudo certo. Depois de cortar, lá nas duas pontas, a gente vai fazer uma barra, tanto nessa aqui como também nessa aqui. Então você vai dobrar, ó, 1 centímetro para dentro e depois vai dobrar mais uma vez 1 centímetro. Então você vai fazer uma barra de 1 centímetro, tá? Tanto aqui na ponta de cima como na ponta de baixo. Então, gente, ó, eu fiz a barrinha, né, tanto de um lado como do outro. É uma barrinha clássica, né, então eu dei o retrocesso no começo e no final da costura e fiz, ó, uma nervurinha, que é aquela costurinha bem na beiradinha. Se você é iniciante e não sabe o que é nervurinha, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para você aprender os exercícios de costura e também os guias de costura lá na máquina, que nos ajuda muito na hora de costurar. Certo? Bom, com as barrinhas feitas, agora vem o próximo passo, onde vamos fechar a nossa fronha. Então, como que vai ser feito isso, ó? Você vai primeiro deixar a fronha virada para o avesso. Então, o avesso dela vai ficar virado para cima, certo? E aí você vai deslizar, ó, ela pro lado, vai ajeitar bem certinho. Com um detalhe, viu, gente, ó? Vocês vão deixar, nessa parte aqui que tá o direito do tecido, vocês vão deixar 20 centímetros pra fora. Então, ó, vou deslizar mais um pouquinho. E vou ver se tem os 20 centímetros. Ah, Patrícia, mas não é 22? Não, por quê? Como a gente fez a barra, aquela barrinha que tá aqui, então comeu 2 centímetros de medida. E vai ser os 20 que a gente vai precisar. Feito isso, você vai alfinetar essa parte aqui, ó. E depois de alfinetar, você vai pegar essa parte e vai jogar por cima dela, ó. Você vai jogar por cima e vai ajeitar com bastante cuidado, tá? Principalmente nessa parte de cima. Então, essa parte aqui, ó, que você jogou por cima, ela tem que ficar bem certo, para depois que a gente virar, ela não ficar com nenhum defeito aqui na parte de cima, tá? Então, ó, você vai ajustar, vai estender todo o tecido e vai alfinetar, segurando essa parte que a gente acabou de jogar por cima, tá? Depois de alfinetar, a gente agora vai terminar a fronha. Então, o que que a gente vai fazer? Lá na máquina, a gente vai passar uma costura nas duas laterais da fronha, com guia de meio pé calcador e depois na overlock, para dar o acabamento aqui na lateral do tecido. Lembrando que se você não tiver overlock, pode usar o zigue-zague também. Então, eu vou fazer agora em modo acelerado no vídeo e depois mostro o resultado para vocês. E o resultado dessa costura que eu acabei de fazer, ó, é esse aqui. Sempre com retrocesso no começo e no final. E a overlock para poder evitar que o tecido fique desfiando. Feita essa costura, gente, agora é só desvirar a sua fronha, passar e vestir no seu travesseiro.